Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que é a cara do Brasil, a agricultura. Só que olha, essa não é uma história só não. É, na verdade, uma história de contrastes gigantescos, a história de dois Brasis rurais que estão ali, ó, lado a lado, no mesmo território. E para começar, vamos direto ao ponto, sem rodeios, com uma pergunta que é central. Afinal, quem é que alimenta o Brasil? Quem põe comida na mesa da gente? A resposta, olha, talvez surpreenda, e ela vai levar a gente direto para o coração dessa grande divisão do campo brasileiro. Então, estão aí os dois grandes personagens dessa história. De um lado, a gente tem o agronegócio, uma potência econômica, né, coisa gigante, que bota o nome do Brasil afora no mundo todo. E do outro lado tem a agricultura familiar, que é mais quietinha, mais na dela, mas que cumpre a missão, a missão mais essencial de todas, alimentar o povo. Beleza, então vamos fundo nisso. Para a gente entender como é que a gente chegou nessa divisão, a gente precisa dar uma olhada lá atrás, sabe? No passado mesmo, na formação do espaço agrário brasileiro, que já nasceu, já nasceu como essa terra de contrastes. E a raiz de tudo isso está numa palavra: latifúndio, é isso. Desde a época do Brasil colônia, a terra por aqui foi organizada assim. Propriedades enormes, gigantescas, focadas em uma coisa só, um produto para mandar para fora. Essa herança histórica, ela é a base da desigualdade que a gente vê até hoje no campo. Agora se liga nesse número aqui, 50%. Sozinho, assim, ele pode não dizer muita coisa, né? Mas espera só para ver o contexto, porque ele é a chave para a gente entender o tamanho do problema. E aqui está a história completa. Quase metade de toda a terra agricultável do Brasil está na mão de menos de 2% das propriedades rurais. Isso, de acordo com o IBGE, lá em 2017, desenha de um jeito bem claro a concentração de terra absurda que a gente não só herdou, como continuou. Vamos focar agora no nosso primeiro personagem, o gigante do agronegócio. Um setor que, quando a gente pensa nele, a gente pensa em quê? Poder econômico e tecnologia de ponta, né? E o que define o agronegócio? Bom, é a junção de três coisas: tecnologia super avançada, muito, mas muito dinheiro e uma escala de produção que é massiva. Os produtos que são a estrela, tipo soja, milho, carne, são eles que fazem do Brasil um dos maiores players do mercado agrícola mundial. Olha só esse gráfico. Ele mostra bem o peso desse setor. O agronegócio é responsável por mais ou menos 1/4 de todo o PIB do Brasil e por quase a metade de tudo que o país vende para o exterior. São números realmente impressionantes, né? Mas, como tudo na vida, tem o outro lado da moeda. Esse modelo, por ser super mecanizado, acaba criando poucos empregos lá no campo. A expansão dele avança para cima de biomas super importantes como o Cerrado e a Amazônia, sem falar que depende muito de insumos químicos, né? E claro, como a gente já viu, acaba reforçando ainda mais aquela concentração de terras histórica. Agora vamos virar a página. Vamos conhecer o nosso segundo personagem, a agricultura familiar. Ela é tipo a resistência, sabe? A tradição e, como a gente vai ver, é a base real da nossa segurança alimentar. É o que garante a comida no prato. E se prepara porque esse dado aqui é de cair o queixo. 70%. É isso mesmo, 70%. Segundo o IBGE, a maior parte da comida que chega na nossa mesa, o feijão, a mandioca, as frutas, as verduras, tudo isso vem da agricultura familiar. Tá, mas e aí? Como é que ela funciona? Basicamente, é o contrário do agronegócio. A produção tem de tudo um pouco, é bem diversificada. É feita em terras menores e quem trabalha é a própria família. E o foco principal não é vender para fora não, é botar comida no mercado aqui dentro, do Brasil mesmo. E o ponto mais importante aqui é o papel social que ela tem. Ela gera emprego, segura as pessoas no campo, sabe? Impede que todo mundo vá para a cidade e ainda preserva as tradições culturais. Só que a luta é diária, né? Falta crédito, falta acesso à tecnologia e a competição com o poder todo do agronegócio é, para dizer o mínimo, totalmente desigual. Essa tensão toda entre os dois modelos ficou ainda maior por causa de um processo que, olha, mudou o campo brasileiro para sempre. Vamos falar agora da tal da modernização e do que ela causou. O nome disso, o conceito-chave, é modernização conservadora. O que isso quer dizer? Que o campo se modernizou, claro que sim. Chegaram máquinas, químicos, biotecnologia, a produtividade explodiu. O problema, o pulo do gato, é que essa modernização conservou a estrutura de poder. Ou seja, quem já era grande ficou maior ainda. E os pequenos foram ficando para trás. E essa linha do tempo aqui dá uma boa ideia da velocidade com que tudo aconteceu. Começou lá nos anos 60 com as máquinas chegando. Depois, nos anos 80, veio o uso pesado de insumos químicos.
Nos anos 90, a biotecnologia. E hoje? Hoje a gente já está na era da agricultura digital, com drone, GPS e tudo isso. E qual foi a consequência disso tudo para as pessoas? Um êxodo rural gigantesco. Simplesmente não dava para competir com essa nova agricultura cheia de tecnologia. O resultado? Milhões de pequenos agricultores tiveram que largar o campo e ir para a cidade, o que fez a urbanização do Brasil acelerar de um jeito impressionante. E tudo isso traz a gente para os dias de hoje e para a pergunta que não quer calar. Com esse cenário todo, com esses contrastes tão grandes, qual é o futuro do campo no Brasil? Então, para resumir bem essa treta, a gente tem o seguinte. De um lado, o agronegócio. O foco dele é exportar, é mecanizado, é gigante, mas tem um desafio ambiental enorme. Do outro lado, a agricultura familiar. O foco dela é o mercado aqui dentro, o trabalho é da família, a escala é pequena e a luta para sobreviver economicamente. São dois mundos com objetivos e desafios que não podiam ser mais diferentes. E essa frase aqui resume o dilema de forma perfeita. A questão não é escolher um lado e descartar o outro, sabe? O desafio é achar um caminho que consiga juntar tudo. Produção, claro, mas também preservação do meio ambiente e, o que é essencial, justiça social. E a gente termina com essa pergunta no ar para a gente pensar. Com interesses tão diferentes, com uma história tão complicada, será que dá para encontrar esse equilíbrio? Um equilíbrio que é tão necessário? A resposta para essa pergunta vai definir o futuro. E não é só o futuro do campo, não. É o futuro do Brasil inteiro.